Fazer um bom manejo nutricional das fêmeas em suinocultura é garantia de boa produtividade, mas nem sempre foi assim. Vamos ver agora como se deu a evolução dessa prática ao longo dos anos. Nessa aula nós vamos falar sobre o manejo nutricional da fêmea suína e nesse contexto é muito importante entendermos as modificações que essas fêmeas passaram nos últimos anos. Saindo de 20 a 23 desmamados fêmea ano, há 10, 12 anos atrás, e hoje com muitas grandes ultrapassando a barreira de 30 desmamados. Com isso a gente tem uma queda no peso ao nascimento, uma maior variação no peso ao nascimento e a gente passa a tratar de uma fêmea totalmente diferente de alguns anos atrás. E dentro desse contexto a gente precisa mudar o conceito nutricional que a gente vai direcionar para essas fêmeas. Então a gente pode, nessa lâmina, observar a mudança na composição corporal dessas fêmeas, saindo da espessura de toucinho de 32 milímetros para 18 milímetros, com a composição maior proteica corporal, redução substancial na massa de lipídios no corpo dessa matriz. Então essa matriz hoje tem uma característica totalmente diferente das fêmeas que a gente trabalhava há muito pouco tempo atrás. Houve uma grande seleção, uma pressão de seleção em cima de prolificidade, o que mudou também a característica dessa fêmea. Hoje nós temos que trabalhar pensando no maior número de leitões, numa característica de fêmea que tem que ter o maior número de teto disponível, tem que ser melhor preparada para que a gente chegue com o aparelho mamário bem preparado na maternidade e possamos atingir os objetivos. Então essa fêmea de hoje tem uma elevada taxa de crescimento, são fêmeas com maior peso corporal e menor reserva de gordura. E ela também apresenta, quando comparadas às fêmeas de alguns anos atrás, um menor apetite. Então a gente precisa considerar tudo isso quando formos formular ou direcionar alguma dieta para essa fêmea. Nós temos um alto nível de produção, leitegadas numerosas com maior taxa de crescimento e precisamos de maior produção de leite. Precisamos considerar as mudanças que essas fêmeas passaram e dentro do genótipo moderno, o crescimento corporal do leitouro está ocorrendo mais rapidamente do que o processo de maturidade sexual. As fêmeas têm um grande ganho de peso de forma precoce e esse ganho de peso ocorre mais rapidamente que a maturidade sexual. Portanto, temos que aprender a lidar com a fêmea que tende a chegar mais pesada e não mais jovem à puberdade. Por isso, dentro do conceito de preparação da fêmea com foco em nutrição, a fase de reposição propriamente dita, que é a partir dos 150 dias de idade, a gente já faz uma restrição, tanto qualitativa, com a inclusão de fibras nas dietas, diminuindo a energia metabolizável dessas dietas, como também quantitativa, restringindo o fornecimento de ração em 2 a 2,3 quilos por dia por fêmea. Então, dentro de um programa alimentar, vamos começar falando sobre a marrã, que vai ser a nossa fêmea de reposição dentro da granja. A gente já trabalha a partir da saída da recria, que é considerada aos 110 dias, com a ração reposição marrã, com os níveis focados para uma matriz de reposição e não um animal de crescimento, que seria um animal de terminação. Então aqui a gente já tem uma mudança na ração, a ração mais energética, à vontade, no qual a gente busca o máximo ainda ganho de peso dessa fêmea até os 150 dias. Já com níveis adequados de vitaminas e minerais, com foco na reprodução, já pensando também na formação e na qualidade do casco desses animais. Esses animais já devem ser retirados da instalação de terminação, eles não devem seguir com os animais que vão para o abate, sendo direcionados para uma área de reposição. A partir dos 150 dias ou seleção, já passamos a fazer o uso da ração reposição, que é uma ração já com uma menor quantidade de energia, e fornecida de forma controlada. E essa ração vai ser prolongada até o dia que se transfere essa matriz para as gaiolas, onde a gente inicia o processo de fluxo, fornecendo a ração lactação à vontade em 4 a 5 tratos diários, para a gente ter a normalização da taxa de ovulação dessas fêmeas. Aqui temos alguns níveis que são adotados dentro dessas dietas, né? Uma variação de proteína, níveis de energia, também no nível de lisina.
Não vamos focar, esses dados ficam disponíveis para consultar e isso vai variar também de empresa de nutrição, mas normalmente se trabalha grande parte dessas dietas fêmea que leva até a recria, até os 110, 120 dias, passando para a reposição e a gente entra com a lactação, que normalmente já é a dieta utilizada nas granjas. A gente usa a mesma ração utilizada na lactação das matrizes para fazer o flushing. Então a gente tem, na recria marrã, explorar o máximo potencial de crescimento. Já na reposição, proporcionar um crescimento sem engordar. Essa fêmea vai continuar ganhando peso, mas vai ganhar mais massa magra, ganhando mais proteína. E já na lactação, a gente busca o efeito flush, que assegura que a marrã expresse o potencial na taxa de ovulação. O efeito flush, que tem uma duração de 14 a 21 dias, esse é um detalhe importante, porque se a gente tem, algumas granjas levam essas leitões de forma mais precoce para a gaiola, prolongando o tempo de efeito flush, a gente tem uma perda substancial no resultado desse manejo. Então, a alimentação com essa dieta deve ser de 14 a 21 dias com fornecimento e estímulo diário, fornecimento à vontade da ração lactação. Substituir a ração reposição por lactação nos 21 dias que antecede a cobertura. O efeito flush. Isso a gente faz com a utilização de coxinhos acessórios que facilitam que o animal tenha um acesso contínuo à dieta durante todo o dia, bastando que o funcionário estimule o consumo dessa dieta. Quando a gente fala em gestação, a gente precisa ter muito claro qual que é o foco de nutrição quando se entra nesse setor. Normalmente o que nós buscamos é garantir um bom peso ao nascimento, garantir uma boa formação do aparelho mamário e estabilidade imunológica dos animais. É importante que se trabalhe sobre o conceito de condição corporal das fêmeas dentro do plantel. E nesse conceito, hoje a gente busca trabalhar com fêmeas mais enxutas, que cheguem à maternidade no score 3, numa escala de 1 a 5, sendo 1 fêmea muito magra, depauperada, e os 5 fêmeas muito gordas. Então a gente trabalharia entre a faixa de 2,5 a 3, para que um score ideal para que essas fêmeas venham chegar à maternidade. E elas vão sair da maternidade no score 2,5. Esse é o objetivo, a gente transite nessa área que está demarcada. Com respeito a essa condição corporal, granjas que têm dificuldade de ajuste desse score, é muito importante que se avalie em distintas fases, desde o desmame até o momento do parto, se avalie o percentual desses animais e se registre aonde a gente tem fêmeas fora do padrão desejado. Com esses dados em mãos, a gente pode fazer o ajuste nutricional. O importante é lembrar que nos primeiros 20 dias pós-cobertura, o foco principal é a sobrevivência embrionária. Fêmeas que saem mais desgastadas da maternidade, com alta perda de percentual de peso, a gente não tem aqui como fazer muito restrição. Há um fornecimento de ração de gestação na ordem de 2,3 quilos dia. Então, a gente vai poder trabalhar o score corporal da fêmea dos 25 aos 85 dias. Nessa faixa, respeitando um limite mínimo de 1,6 quilos dia e um limite e trabalhando na média com 1,8 quilos de fornecimento. Aquelas matrizes que saem muito desgastadas também da maternidade, não há necessidade de seguir esse protocolo com essas quantidades. A gente pode fornecer um pouco mais visando a recuperação mais rápida da condição corporal dessas fêmeas. Então nós vamos transitar entre 2,5 e 3, lembrando que os ajustes finos de condição corporal vão ser feitos dos 25 aos 85 dias. E que muitas vezes o plantel ele se apresenta obeso já pela condição que a matriz entra nesse plantel. Muitas marrãs já entram obesas, não há aquele controle de fornecimento de ração na fase de preparação, elas já entram no plantel obesas e com a condição de estarem gestantes, começam a ganhar mais peso. E com isso a gente acaba engordando o plantel como um todo. No parto e lá já na lactação, elas não vão perder o peso que a gente queria para voltar à condição corporal ideal. E quando a perda muito grande e abrupta, essas fêmeas também vão perder em termos de produtividade no segundo parto. Então o ideal é que elas já entrem numa condição boa no plantel, então que elas não entrem obesas. Fêmeas obesas na maternidade têm uma grande dificuldade de consumo. Então a gente tem aí um problema na formação do aparelho mamário, com deposição de gordura nesse aparelho mamário, e essas fêmeas que têm o maior percentual de gordura corporal têm um menor apetite. Então a gente também gera um problema na maternidade.
Então essa avaliação na rotina da granja, a gente pode e deve ser feita, buscando o score ideal para parir entre o score 3. Isso também faz parte da mudança dessa condição, dessa nova fêmea que a gente tem trabalhado. Há muito pouco tempo atrás, se trabalhava fêmeas de 3,5 a 4 para chegar na maternidade, ela ia perder e ia voltar para o 3. Hoje a gente já entra com essas fêmeas um pouquinho mais magras, né? Numa relação aqui, num score de entre 2 e 3, para que a gente possa ter essa fêmea sempre transitando nessa área. Voltando à condição corporal das matrizes, a importância disso quando essa fêmea vai chegar na maternidade. A gente observa que no perfil histológico da glândula mamária, próximo ao parto, porcas primíparas gordas e magras. Então a gente vai observar que as fêmeas que estão gordas aumenta a espessura de toucinho e diminui na condição de tecido produtivo, tecido que vai produzir leite mesmo, o tecido da parede alveolar, o lume alveolar, em relação às fêmeas gordas. Então a gente tem uma menor quantidade de células secretoras de leite, o que vai atrapalhar e vai gerar uma série de animais refúgio por secagem de aparelho mamário, secagem de teto, e a gente vai ter um sério problema na maternidade. Então a necessidade da gente estar ajustando esse material e garantir que a fêmea efetivamente vai comer aquilo que está traçado em termos de quantidade para ela. Então hoje a gente tem a forma de se fazer isso de forma automática, e aqui a gente abre um parênteses porque é muito importante conferir também nesses sistemas de automação se a quantidade que está marcada nessas fitas corresponde à quantidade que você colocou. Porque dependendo da inclinação desse drop, a gente vai ter uma grande variação na quantidade de ração fornecida. Então é muito importante, em diferentes setores da gestação, que a gente vá e confira, coloca uma quantidade previamente conhecida e vai conferir com essa linha que tem aqui que determina e marca a quantidade que estaria fornecendo, para ver se está batendo. Tem o sistema semi-automático, no qual após o trato, o próprio tratador vem colocando a ração novamente para o dia seguinte. Hoje a gente adota, na maioria das granjas, o trato uma vez ao dia só, diminuindo a necessidade de mão de obra e também o estresse de ficar tratando a fêmea 2 vezes ao dia. Então, o importante nesse conceito é que a gente tenha certeza e use medidas previamente asseguradas, né? A gente não pegue qualquer concha que está disponível na granja para utilizar, porque no momento do trato as pessoas não conseguem determinar ou cumprir aquilo que está previamente acordado e acabam fornecendo mais ou menos quantidade do que foi estabelecido no plano nutricional dessas fêmeas. Outro detalhe importante que normalmente a gente observa de falhas no sistema de racionamento de matriz é quando uma fêmea come, porque as fêmeas têm uma velocidade de consumo diferente uma da outra. Então, às vezes, uma fêmea já consumiu toda a ração, passa a pessoa para limpar esse corredor e acaba direcionando a quantidade de ração de uma fêmea para outra. Então, se a gente traçou que ia comer 1,8 kg, tem fêmeas comendo 2,300, um pouco mais, e outras comendo 1,600, 1,5 kg. Então, isso também prejudica. Então, é importante que cada fêmea, na sua fase de gestação, consuma exatamente aquilo que foi determinado previamente para ela. Qual a importância da nutrição na formação do aparelho mamário? Sabe-se que a partir de 75 dias de gestação, todo esse nutriente, a grande parte desse nutriente é direcionado para o tecido mamário. Então, chegando a aumentar de 3 a 5 vezes a quantidade de tecido mamário a partir de 75 dias de gestação. E os últimos 30 dias de gestação também é crítico no crescimento do leitão. Há um enorme crescimento desses leitões. Muitas vezes eles triplicam o peso nos últimos 30 dias de gestação. Então, esses 30 dias de gestação, a gente não tem muita flexibilidade para ajuste da condição corporal das fêmeas. Nós temos que pensar na formação do aparelho mamário e na qualidade do leitão ao nascimento, para que esse leitão venha nascer com um pouco mais de reserva e vai garantir uma facilidade no manejo na maternidade, diminuindo as mortes de leitões de baixa viabilidade. Então, para a gente possa entender o desenvolvimento ponderal dos fetos e glândula mamária ao longo da gestação. A gente observa que a partir de 75 dias de vida, há um grande crescimento nos fetos e junto com esse crescimento também, o crescimento das glândulas mamárias que vão nos auxiliar no fornecimento de leite na maternidade. Observem que a agregação proteica de feto durante a gestação
Dos primeiros 70 dias, há apenas uma exigência muito básica, que é só a mantença dessa fêmea. A partir dos 70 dias, há um crescimento diário na necessidade de lisina. Aqui a gente tem a lisina como um exemplo apenas, só para você ter noção que a exigência muda de forma substancial, de forma significativa. Então é muito importante a gente ajustar, a partir dos 70 dias, a dieta que vai se fornecer. Algumas granjas trabalham com dieta de gestação única, o que às vezes dificulta atender essa exigência na parte final. Então, normalmente se recomenda a utilização de 2 dietas de gestação, uma dieta de gestação propriamente dita e uma dieta chamada de pré-lactação a partir dos 70, em algumas grandes 80 dias de gestação, para atender essa demanda de deposição de feto e deposição de glândula mamária. Que no caso da glândula mamária, a gente sai de 0,14 gramas de lisina dia para 3,41 gramas de lisina dia de exigência para o crescimento da glândula mamária. Então a gente busca, na verdade, um raçoamento que vai focar na qualidade do leitão ao nascimento, esse terço final de gestação, e uma boa formação de aparelho mamário que vai facilitar o manejo e auxiliar o manejo de maternidade. Esse versus o que a gente tem em muitas situações, glândula mamária com excesso de gordura ou com má formação, que dificulta muito hoje nessas granjas com alto número de nascidos. A gente não tem muito o que fazer com esses leitões, gerando manejos de mãe de leite que acaba prejudicando a produtividade da granja.